Bom, bem-vindos aí ao Live com Lu, né? Mais um episódio de Maternidade Atípica. E aqui nós falamos sobre assuntos que podem ajudar pessoas que têm alguém com autismo na família a ter uma vida mais tranquila, mais normal e mais feliz. Eu sou Sheila Rocha, sou analista do comportamento e sou mãe do Lucas, que tem 9 anos e tem autismo. E hoje a minha convidada é a Cristiane Croin Bernardi, que é arquiteta, urbanista e muito minha amiga, e especialista em acessibilidade. E esse é o assunto que a gente vai conversar hoje, né? Acessibilidade. Então, a gente vai tentar entender o que é acessibilidade, né? E tentar entender quais seriam as adaptações dentro da acessibilidade que poderiam servir a uma pessoa com deficiência intelectual, e não só com deficiência física. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala muito da deficiência física, mas a gente tem que pensar que a gente precisa adaptar espaços também para pessoas que têm deficiências intelectuais. Então, queria agradecer a Cris por participar comigo hoje, né? A nossa amizade vem da arquitetura, né, Cris? E já há bastante tempo que a gente vem na jornada dentro da docência da arquitetura juntas. E a Cris é uma pessoa mais do que qualificada para falar sobre esse assunto. Então, muito bem-vinda e muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Quero te parabenizar pelo trabalho, não só como mãe, mas como produtora de conteúdo. Esse assunto é tão importante, é fundamental, acho que não só para as famílias que têm alguém com autismo, mas para todos nós, né, de aprendermos a lidar com as diferenças e acolher essas questões todas dentro da nossa cerca, né, para que a gente possa conviver bem, todo mundo. Então é um prazer enorme, é uma honra estar aqui, adorei receber esse convite, adoro conversar sobre esse tema, espero contribuir para que a gente faça a diferença nesse meio. Que bom, Cris. Bom, eu queria, Cris, que você explicasse, então, rapidinho, o que é a dita da acessibilidade. Muita gente acha que a acessibilidade é ter uma rampa para um cadeirante. Na verdade, a maior parte das pessoas imagina que a acessibilidade é isso, é apenas isso. Então, eu queria que você tentasse explicar, né, o que realmente é acessibilidade. Olha, só para a gente entender, eu vou fazer uma imagem de uma escada. Imagina uma escada que tenha 2 lances, uma escada dobrável que você abre, uma escada que você sobe e você pode descer para o outro lado. Se a gente imaginar que a gente nasce no comecinho da escada, subindo, totalmente dependentes, né? Então, em tese, até os 18 anos, a gente precisa dos nossos pais para alguma coisa. Dos 18 aos 40, é aquele momento em que você, em tese, tem a sua vida um pouco mais autônoma. Você pode tomar suas decisões, você tem uma saúde física mais íntegra. Nos 40, você chegou no topo da escada, lá em cima. Depois, inevitavelmente, você vai começar a descer. Uns descem devagarzinho, outros descem super rápido. Rola a escada abaixo. Mas todos nós vamos começar a descer essa escada, depois dos 40. Porque depois dos 40, as letrinhas vão ficando pequenininhas, né? Parece que você vai ler um rótulo, as letras mudam de lugar, você não consegue ler direito, você vai subir uma escada, você tem uma dor no joelho. Em tese, dos 40, se a gente viver uns 80 anos, dos 40 até os 80, que é uma expectativa de vida razoável, você teve alguma dificuldade para se locomover, para interagir, para perceber as coisas, né? Então, se a gente considerar esse período de 80 anos, daqueles 18 aos 40, representa 1/4 da sua vida. Ou seja, em tese, 3/4 da sua vida você precisou de alguma coisa, de alguma ajuda, né? Você precisou de um facilitador. Só que dos 18 aos 40 é quando as mulheres engravidam, é quando as pessoas praticam esportes, portanto estão mais sujeitas a alguma contusão. Então, os pais estão carregando os bebês,
os carrinhos, né? As pessoas estão trabalhando, então estão carregando malas, caixas, enfim. Ou seja, a sua vida toda você precisou de um facilitador. Sim. Seja ele cognitivo, seja ele físico, seja ele visual, enfim. A acessibilidade ela vem para facilitar, ela vem para dar autonomia, dar segurança e dar conforto. Conforto no sentido de qualidade de vida. Então, se a gente parar para pensar, a acessibilidade ela não é uma rampa para o cadeirante, ela não é um banheiro, ela não é uma sinalização tátil para o deficiente visual. Ela é aquilo que faz com que todos vivam melhor e interajam melhor no meio, seja ele físico ou seja ele do ponto de vista das relações sociais. Então, a acessibilidade é isso, é algo que é bom para todo mundo. Uhum. Que vai servir para todo mundo em algum momento da vida, né? Em algum momento da vida. Quem aqui nunca fez uma consulta no oftalmologista e saiu sem enxergar direito? Né? Muitas vezes trombou numa porta de vidro que não tinha uma sinalização que permitisse ser identificado. Né? Falando nesse trombar na porta de vidro, eu vou puxar o gancho aqui para mim. Quando a gente foi fazer o diagnóstico do Lucas, o Lucas era muito pequenininho, ele tinha 2 anos e meio, e ele estava numa fase extremamente descontrolada da vida dele, né? Ele era um ser sem rumo, assim. Então ele corria para todo lado, ele era bem controlado. E justamente no consultório da psicóloga que fez o primeiro diagnóstico dele, tinha uma porta de vidro enorme. E a gente chegou lá, ele estava bem descontrolado, bem desregulado. E a primeira coisa que ele fez foi justamente sair correndo e bater de cara naquela porta, né? Então, isso também são ajustes que a gente tem que ter, né? Dentro de uma realidade, falando de pessoas com deficiências intelectuais, o simples fato de você sinalizar uma porta de vidro. Né? Então, é uma coisa tão simples que a gente imagina que não, é uma coisa tão óbvia, mas que não acontece na grande maioria das vezes. Né? E aí, imagina uma pessoa com deficiência visual trombando com essa porta, indo de encontro com essa porta, quebrando essa porta, se machucando, tendo alguma lesão, algum problema decorrente desse evento, desse fato. Então, é um exemplo muito simples que mães aí de pessoas com autismo já devem ter passado, né? Essa é uma coisa super, super básica, assim. Nós temos que pensar que a percepção das pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, é diferente, né? Muitas vezes eu até me pergunto, Cris, e queria saber a tua opinião sobre isso, porque eu uso os banheiros acessíveis com o Lucas, né? Eu geralmente uso os banheiros acessíveis. E as pessoas olham assim, por exemplo, você não está entrando de cadeira de roda, você está entrando com uma criança aparentemente normal dentro do banheiro. E eu uso por alguns motivos. Primeiro, porque o Lucas põe a mão em todos os lugares, e isso é uma dificuldade no banheiro coletivo, com alta rotatividade. Por exemplo, ele põe a mão no chão, ele põe a mão no vaso, então, por mais que eu ensine, que eu tente falar para ele, não pode pôr a mão, tal, quando eu vi já foi. Ele já colocou a mão, muitas vezes, por exemplo, eu tenho que auxiliá-lo para se limpar. E tem uma questão aí de entrar no banheiro feminino com um menino que já é grande. Tem isso também, né? Então, que não é uma criança que tem 6 anos, é uma criança que já tem 9. Então, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Daqui a pouco eu vou ter que entrar com um rapaz dentro do banheiro feminino. Então, por isso, eu escolho usar o banheiro acessível. E é claro que a gente sabe que hoje, bom, isso eu vou deixar para você falar, as edificações têm que ter esse banheiro externo, né? Porque também esse banheiro dentro do banheiro feminino, para mim, não serviria de nada, porque eu teria que entrar ou acessar esse sanitário junto com ele para auxiliá-lo dentro do banheiro feminino. Eu queria que você explicasse qual é a função do sanitário acessível, porque as pessoas acham que é só para caber a cadeira de roda, e não é só isso, né? Não é só isso. A acessibilidade, aliás, o símbolo da acessibilidade é uma cadeira de rodas, mas isso não quer dizer que é uma exclusividade, né? Talvez até esse símbolo leve algumas pessoas a
achar que é, né? Tem um movimento para se mudar esse símbolo, para se colocar um outro símbolo que represente um pouco mais esse universo da acessibilidade, mas o banheiro acessível, ele é para aquela pessoa que tem uma necessidade diferente das pessoas que podem usar o sanitário comum. No seu caso, eu acho que o exemplo é típico, né? Você é a mãe de um menino que precisa auxílio. Então, pode ser que haja o contrário, né? Pode ser que seja uma filha com o pai, pode ser que seja uma esposa com o marido, enfim, né? São pessoas que necessitam auxílio. Por isso, a importância desse banheiro estar colocado do lado externo dos sanitários comuns, como entrada independente. Normalmente, também entendemos que esse é um banheiro para pessoas que têm um pouco mais de urgência de uso, né? São pessoas que não podem ficar esperando, é difícil ficar esperando, e você colocou um aspecto importantíssimo, que é o fato comportamental, né? De um menino que não tem ainda uma consciência de que aquele local não deve ser tocado. E o banheiro acessível é um banheiro de uso menor, o fluxo dele é menor, e a asepsia dele é um pouco melhor nesse aspecto, né? Então, as pessoas olham que a acessibilidade, a deficiência nem sempre é detectável visualmente. Visível, né? A gente tem que pensar que até pessoas que têm condições renais crônicas, por exemplo, são consideradas pessoas com deficiência também, têm direitos, os mesmos direitos, né? E se a gente pensar nisso, realmente, essa pessoa não pode nem esperar. Ela tem que ter acesso imediato ao sanitário. E quando, uma coisa que você sempre fala, é que a transferência, por exemplo, vamos pensar no caso do cadeirante, né? Quando ele se transfere da cadeira para o assento, para o sanitário, ele vai exercer toque, ele vai encostar nas superfícies. Então, por isso que a gente tem que garantir que esse banheiro seja utilizado para pessoas que realmente precisam, né? E não para qualquer pessoa. Exato. Até para evitar essa constância na asepsia, né? Para que esse banheiro seja de uso para quem realmente não tem a opção de usar o outro. Sim. Né? E a mesma coisa vai se estendendo, na verdade, a tudo, né? A vaga especial, ao local na fila, porque a vaga especial, como a gente também, né? As pessoas, eu me sinto às vezes incomodada de parar na vaga especial. E eu geralmente uso a vaga especial na frente da escola das crianças, porque o Lucas sai mais cedo e eu tenho que ficar esperando com ele no carro e depois sair a Yolanda. E tem duas situações aí colocadas. O Lucas caminha, ele se locomove de maneira adequada, sem nenhum problema. Mas eu tenho uma dificuldade, que é na hora que a Yolanda sai, tirar o Lucas do carro, muitas vezes porque ele está engajado em uma outra atividade, ele não quer sair, para ir buscar ela na escola, na porta da escola. Né? Então, essa é a grande dificuldade. E a vaga especial fica bem na porta da escola. Então, eu não preciso sair do carro para receber a Yolanda. Porque muitas vezes eu não consigo tirá-lo do carro. E isso é uma situação comum. As mães de crianças com autismo, depois que a criança entra ali e ela está naquela atividade, muitas vezes, se você for tirar ela daquela atividade, ela começa... É um transtorno, né? É um transtorno, né? É um transtorno. Às vezes ele tira o sapato, ele tem que pôr o sapato de novo para ir lá na porta da escola, porque eu não posso deixar ele sozinho dentro do carro. Até poderia, se fosse uma criança neurotípica e eu tivesse contato visual com o carro, mas eu não posso, porque eu não confio nele no sentido de que ele não vai abrir a porta e não vai sair correndo, de que ele não vai ligar o carro ou ele vai engatar a marcha, alguma coisa ele sempre pode fazer. Então ele tem um comportamento inesperado. Não basta eu dizer para ele, não, você fica aqui, aguarda a mamãe, o carro vai ficar ligado, porque o ar está ligado, porque eu tenho que deixar trancado, enfim, porque ele está longe, e você fica aqui quietinho. Eu não confio nesse comportamento. E isso é uma das razões que me faz usar a vaga especial. Então, assim, vai muito além da dificuldade motora. Né? Com certeza.
eu acho que cabe também a nós, e aí você, nesse caso, que precisa, que tem essa necessidade, usar essa vaga sem ficar incomodada. Sim. E agir com naturalidade, porque é uma maneira até de ensinar as pessoas, né? E aí, se você for abordado, eventualmente, você pode, com toda a gentileza, explicar a situação. Eu acho que, aos poucos, a importância também da gente falar sobre esse tema, tratar sobre esse tema publicamente, dessa forma, com tanta naturalidade, como você tem feito no seu canal, e hoje a gente está aqui construindo esse diálogo, falar sobre esse tema com naturalidade é um caminho para que as pessoas passem a olhar essas questões com naturalidade e saibam se portar diante delas, né? Para que não haja esse tipo de pensamento. Puxa, aquela mãe tem uma filha que anda, tem um filho que anda e usa a vaga para cadeirante. A vaga não é para cadeirante. A vaga é para quem sente a necessidade de uma condição especial. Obviamente que tem toda uma condição social colocada aí, né? Quando a gente adapta um sanitário ou constrói uma vaga, a gente tem que fazer ela pensando na pior situação, que é a dificuldade extrema de locomoção. No caso de um cadeirante, no caso até de uma tetraplegia, que a pessoa precise realmente ser ajudada, e uma outra pessoa coloca a cadeira no porta-malas, porque tem essa também. Muitas vezes a pessoa é cadeirante, tem um porte físico muito bom, mas ela não anda, né? Muitas vezes as cadeiras que eles usam é aquela cadeira desmontável, que a pessoa desmonta e coloca ali no banco ao lado ou na parte de trás do veículo, no banco de trás. Mas muitas vezes é possível que alguém ajude e coloque a cadeira no porta-malas. Então a gente trata essa questão como a situação mais crítica. E aquilo que eu falei, visualmente essa seria uma condição inquestionável. Mas muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade que não é visível, não é reconhecível visualmente. Mas ela tem toda uma questão envolvida que aquela vaga é essencial para ela. Sim. Né? Por isso que a gente tem um percentual de vagas nesse caso. Né? Você mencionou uma vaga pública na rua. Essas vagas elas são posicionadas em pontos estratégicos. Você não vê isso na cidade toda, mas são pontos estratégicos onde, em tese, as pessoas precisariam desse tipo de auxílio. Postos de saúde, escolas, agências bancárias e tal. Só que a gente vai entrar em alguns aspectos, né? As nossas calçadas não são acessíveis, então muitas vezes a pessoa para na vaga e não consegue sair dali. Sim. Né? A gente vai entrar em outras questões aí. Mas e você podia dizer para a gente qual é essa porcentagem dentro de espaços privados, por exemplo, o mercado, shopping, como que funciona? A porcentagem de vagas para PCD é 2% do total 2%. De vagas, né? E para idosos é 5%. Vale aqui dizer que a vaga para idosos não é a vaga para gestante. Existem leis municipais que tratam da vaga para gestante. Normalmente fica em torno de 3% as vagas para gestante, que devem ser tratadas da mesma maneira, né? Serem próximas às entradas e tal. Sim. Então, mas isso é municipal, não são em todas as cidades. A pessoa gestante, ela está temporariamente com a mobilidade reduzida também, né? Isso que a gente e interessante, a validade disso é para até uma determinada idade da criança. Então, não é só durante a gestação. Exato. 2 anos que a criança ainda está naquela fase do carrinho, né? Então, realmente, uma mãe que já foi no supermercado aqui com uma criança dentro de um bebê conforto, carregando um negócio com um bebezinho pequeno, sabe a dificuldade que é isso também, né? A gente conseguir se locomover com toda aquela parafernália, com a criança, com o carrinho de mercado, com a compra. Então, é uma situação que também põe uma condição especial, uma condição de maior suporte, né? Como a gente pode interpretar isso.
E uma coisa, Cris, que assim, eu queria que você explicasse, porque as pessoas confundem muito a questão da terminologia. Então, a gente tem, em alguns lugares, a gente ainda vê o PNE como uma terminologia para, né, portador de necessidades especiais, e a gente hoje tem uma outra nomenclatura, né? Você pode explicar isso? Posso. Vamos lá. Em 2015 foi publicada a Lei de Inclusão, né, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que mudou essa terminologia de PNE, que é portador de necessidades especiais, para PCD, pessoa com deficiência. Por que houve essa alteração? Porque a pessoa que porta algo, em tese, ela pode deixar de portar. Né? Então, eu porto uma arma, eu porto uma carteira, eu porto um documento. É algo condicional. A deficiência, não. A deficiência é algo que se permanece. Pode ser uma deficiência temporária? Pode. A pessoa pode ter quebrado a perna, está usando muletas, a gestante, enfim, pode ser uma deficiência temporária. A mãe com o bebê no colo, pode. Mas é uma deficiência. O que é uma deficiência? É uma dificuldade de interação, né? De locomoção, de interação. Não é que a pessoa tem uma deficiência permanente, mas ela tem, naquele momento, ela tem uma condição especial. Então, essa terminologia, pessoa com deficiência, é uma terminologia que é um pouco mais abrangente, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, eu estou puxando uma mala de rodinha e eu só encontro uma escada, eu tenho uma deficiência muito grande para vencer aquele obstáculo. Então, naquele momento, né, eu tenho temporariamente uma certa deficiência de a interação com o espaço. Então, essa terminologia trouxe um entendimento diferente e uma abrangência maior para esse termo. Então, PNE é um termo que foi descontinuado desde 2015. Mas a gente vê ainda muita gente usando, falando, né? E locais mais antigos, talvez. Locais mais antigos, até novos, comprando uma plaquinha, PNE. A gente tem um processo aí de construção dessa consciência, de adaptação dessas novas terminologias, né? Sim. Mas, em tese, é isso, é o entendimento de que a portabilidade não considera algo que é um pouco mais fluido. Muito bem. Bom, a gente hoje deu assim uma pincelada, uma raspada na superfície do que é a acessibilidade, né? Ela vai muito além disso e a gente poderia entrar nas questões relacionadas aos espaços no sentido das percepções da pessoa com deficiência ou com autismo especificamente, né? É uma outra visão, é uma outra situação. A gente entraria em questões de hipersensibilidades, hipossensibilidades, o espaço como articulador dessas estimulações ou até como atenuador dos estímulos, né? Então, a gente entra numa outra visão, mas eu acho que por hoje nós estamos muito bem. Nós vamos marcar uma próxima conversa para falar sobre isso, né? Sobre essas questões que incluem a pessoa com autismo, que vão além das questões físicas, que são as questões sensoriais, as questões perceptivas do espaço, e a gente pode falar sobre uma série de coisas, né? Como luz, como som, como cores, estampas, exatamente, padrões. A gente pode falar muita coisa. Muita coisa, muito né? Legal. Mas aí a gente vai entrar num outro tópico um pouco mais aprofundado. Por hoje, eu acho que está ótimo para o nosso público começar a entender o que é essa acessibilidade e começar a ver isso com olhos um pouco mais particulares em relação à deficiência intelectual também, né? Entender que é para todos e não é só para o deficiente físico necessariamente. E eu super te agradeço, Cris, por essa disponibilidade. Eu te disse que era só uma conversa e você acreditou em mim, comprou aí a minha ideia de falar sobre isso e a gente vai marcar uma próxima, tá certo? Com certeza, vai ser um prazer.
Então, tá bom. Muito obrigada, querida. E, ó, o pessoal que tá aí, se gostou, curta, compartilhe, inscrevam-se lá no canal no YouTube. Lá tem vários assuntos bem diversificados para você poder entender um pouco melhor sobre esse universo da deficiência intelectual e do autismo. Tá certo? Obrigadão, um beijo, bom dia para todo mundo. Obrigada. Beijo.